Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor. Esteja conosco, divulgue este programa para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos, você que está sofrendo, você que está sem paz em sua vida, em seu coração, você que está enfermo ou até mesmo num leito de enfermidade, você que está com um problema, até mesmo com um desejo de não mais continuar a viver. Comece a partir de agora a colocar o Senhor Jesus Cristo como a esperança para a solução da sua vida, para a bênção que você necessita, porque dentro de alguns instantes estaremos formando a cadeia da prece poderosa e estarei orando a seu favor e a favor de todo o seu lar e os seus familiares. Na carta 1 Coríntios, capítulo 10, no versos 19 em diante, o apóstolo Paulo escreve: mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 19 ao 21. O apóstolo Paulo está escrevendo esta carta aos crentes de Corinto, uma igreja que estava constantemente em muitos conflitos, em muitas situações, e também muitos estavam se envolvendo ao culto de idolatria. Ou seja, Corinto era uma cidade idólatra, era uma cidade em que havia muitos deuses e, inclusive, as carnes que se vendiam no mercado, antes de ser colocadas à disposição do povo, elas eram consagradas aos ídolos. Então havia uma familiaridade muito grande dos coríntios e de Corinto com os ídolos. E como estava havendo uma interferência, uma ingerência na igreja com este grupo que estava participando das adorações a esses ídolos, Paulo escreve exortando estes crentes que aquela prática estava contrária à fé em Cristo, estava contrária
aos princípios do Evangelho, porque, embora estivessem eles pensando que estavam fazendo um sacrifício para Deus, Paulo escreve dizendo que, na verdade, aqueles sacrifícios estavam sendo direcionados aos demônios e não a Deus. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 12, versos 31 e 14:30, ele apresenta Satanás como sendo o príncipe deste mundo, ou seja, controlador deste mundo. É por isto que a Igreja de Cristo é constituída de homens e mulheres lavados e remidos no poder do sangue de Jesus. Não basta apenas declarar que é um cristão ou que crê em Deus, crê em Jesus, mas as suas práticas devem estar voltadas ao princípio do Evangelho. O crente em Jesus é aquele que é transformado pelo poder de Deus, conforme nos registra o evangelista João, capítulo 1, versículo 12, declarando: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, no nome do Senhor Jesus. Por isto, é necessário que aqueles que são de Cristo, que receberam Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, estejam afastados das coisas do mundo, estejam afastados destas práticas que aqueles que estavam ali na igreja de Corinto, que haviam recebido Jesus como Senhor e Salvador, que estavam participando da Santa Ceia. Paulo faz esta menção de que aqueles que estavam participando do pão e participando do vinho, que simbolizava o corpo de Cristo que foi moído na cruz do Calvário, e o vinho, o sangue que foi derramado para a remissão dos pecados, ao mesmo tempo que eles estavam participando desta mesa, eles estavam também participando destas oferendas aos demônios e não a Deus. Portanto, isto estava sendo reprovado na sua vida como cristão. Porque é através dos ídolos, e o ídolo, ele é apresentado de muitas formas. Nós temos a igreja, a religião oficial, que apresenta os seus ídolos, seus santos, são ídolos, porque cada santo da igreja romana, ela representa uma pessoa que um dia viveu e morreu. E nos diz a palavra de Deus, na carta aos Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo de Deus. Ou seja, mortos não têm contatos com vivos. Mas, desde os tempos primordiais da raça humana, o homem está voltado para falsos deuses, para os ídolos. A terra de Canaã, quando foi conquistada pelos israelitas, em cada cidade conquistada havia um ídolo, um deus que dominava aquela nação, mas muitas vezes muitos israelitas se contaminaram com aqueles deuses, porque na verdade é ordem espiritual, e quando se trata de ordem espiritual, está fora do alcance
das pessoas de se libertar destes ídolos, de se libertar desses demônios, porque os demônios se apresentam através dos ídolos. Os ídolos, os falsos deuses, é que alimentam os demônios no mundo. Portanto, se trata de algo espiritual, e é só mesmo a fé em Jesus é que pode libertar, pode tirar alguém desta dominação demoníaca, desta dominação espiritual destruidora. Porque os demônios que atuam através dos ídolos, esses tais poderes são capazes de curar, são capazes de ensinar, são capazes de profetizar, de influenciar para a prática de más ações, de controlar e possuir vidas humanas e até de matar. São estas as condições, as ações, as influências desses espíritos de demônios que atuam através dos ídolos e dos deuses falsos. Nós contemplamos no dia de hoje um cumprimento da palavra de Deus que o apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, ele faz uma advertência dizendo que o Espírito Santo de Deus lhe revelava que nos últimos tempos haveria tempos trabalhosos para a igreja, porque haveria homens amantes de si mesmo. Homens que começaram na fé em Jesus, que começaram nesta vida com Deus, como um filho de Deus, uma filha de Deus, e em dado momento se desviaram desta fé, mudaram o seu rumo, passaram a amar a si mesmo. Muitos se envaideceram porque foram prósperos no seu ministério, foram prósperos em arrebanhar pessoas para o Evangelho, tiveram um trabalho próspero e se orgulharam desse trabalho. E este orgulho os levaram às práticas contrárias ao Evangelho e levaram o povo também a práticas contrárias ao Evangelho. Isto, há quase 2000 anos, o Espírito Santo já revelava ao apóstolo Paulo. E o que contemplamos nos nossos dias? Exatamente isto. Contemplamos esta distorção do Evangelho, nós contemplamos igrejas que declaram-se cristãs, evangélicas, praticando as coisas do mundo, com a justificativa de que estas práticas, elas podem trazer jovens para a igreja, pode trazer famílias para a igreja e trazer uma dimensão maior na igreja. Mas o compromisso do líder religioso é levar essas vidas à salvação, não é levar distrações. Nós temos muitas práticas, por exemplo, que colocam um movimento gospel só porque muda a palavra, então passam a praticar nas igrejas durante os meses aí de junho, estas festas, né, que são de origem da igreja romana, né, passam a praticar estas festas juninas, né, que são, na verdade, adorações a estes santos que representam nestas festas juninas e que são demônios, porque aqueles que morrem não têm contato com vivos.
E estas festas juninas nada mais é do que uma prática que o apóstolo Paulo refuta aqui como uma adoração a ídolos, sacrifício a demônios. É a palavra de Deus que diz, não sou eu que digo. O meu compromisso é exatamente este, de mostrar estas verdades, para que aqueles que possam crer na palavra de Deus possam se abraçar na fé em Jesus. Esses que estão dentro de igrejas evangélicas com estas práticas, estão na mesma prática desses crentes de Corinto, que Paulo está exortando, que eles estavam praticando, participando da Santa Ceia, do pão que simbolizava e simboliza o corpo de Cristo foi moído na cruz do Calvário, e o vinho que simboliza o sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Toda e qualquer prática mundana dentro de uma igreja evangélica é refutada pelo apóstolo Paulo, é refutada pelo Evangelho, é refutada pela palavra de Deus. É livre-arbítrio, todos têm livre-arbítrio. Para servir a Deus, a Cristo, se serve por fé. Se serve renunciando ao mundo. Jesus declarou, quem não renunciar a si mesmo não é digno de mim. Quem não deixar o mundo, quem não deixar as coisas do mundo, quem não deixar a prática do mundo, quem não morrer para si mesmo, não é digno de mim. Então todos aqueles que querem a vitória em Cristo, querem a salvação das suas almas, querem buscar a graça de Deus para a sua vida, precisam renunciar a si mesmo, renunciar às práticas mundanas e abraçar a fé em Jesus. Paulo está esclarecendo aos crentes de Corinto que naquela prática de oferecer sacrifício aos ídolos, estavam oferecendo sacrifício aos demônios. Todos aqueles que saem dos parâmetros do Evangelho, seja na prática de uma festa, seja numa prática de uma distorção do Evangelho, numa teologia que não comunga com o Evangelho, numa prática religiosa que é contrária aos princípios da fé, é uma prática contrária e que não traz salvação, mas traz condenação. A prática do Espiritismo é uma refutação à obra que Cristo realizou, porque o Espiritismo informa aos seus adeptos que pela prática das boas obras, que pelo socorro do seu próximo e até dos animais, vai lhe proporcionar uma vida melhor. Uma mentira de Satanás, um engano. Jesus é a fé, é aquele que pode perdoar os teus pecados e salvar a sua alma. Não existe uma prática religiosa que possa salvar. É a tua fé em Jesus que pode salvar e pode proporcionar uma vitória.